fermento do 5º dia. Esse é o 5º dia. Eu vou reformar e vamos para o 6º dia. Ele teve atividade, tá vendo? Às 7 horas da manhã de ontem, ele deu uma crescidinha, às 18 horas. E depois às 23 horas, foi pouquinha coisa, mas ele deu uma crescidinha. Não juntou muita água, tá vendo, pessoal? Tem um pouquinho de água aí, mas não é muita mais. Eu gosto de descartar essa água, pouco dela. Aí. Você mexe para manter as mesmas quantidades e proporções. Para a sua balança, tira 50 gramas. 50 gramas. Esse processo só vai mudar no 8º dia. Então, façam tudo exatamente igual. Não misturem processos, porque vocês podem se confundir. Alimente sempre no mesmo horário. Ah, eu esqueci de alimentar. E agora? Quando você lembrar, você alimenta. Não tem problema. Passou um dia sem alimentar, esqueci. Ok, não tem problema. No outro dia você alimenta. Na hora que você lembrar, você alimenta. Tá? E o nosso fermento, ele é forte. Ele resiste. Tá, pessoal? Não tenham medo, não fiquem ansiosas. Vai dar certo. Persistam, continuem o processo, sigam à risca, não mudem o que vocês estão fazendo. Se vocês estiverem seguindo esse método, continuem só com ele. Não fiquem juntando um pedaço daqui, um pedaço, porque fulano é isso, ciclano é aquilo. Vocês acabam se confundindo. E aí, mais fácil errar, não é? Então sigam um método, que seja esse ou outro, sigam o método, apenas um. Existem várias formas de fazer o fermento, esse é apenas um. Esse foi o que eu achei mais fácil, é um processo que não tem erro, tá? Se você estiver usando uma água de qualidade que não tenha cloro, muito difícil isso daqui não dar certo, gente. Vamos misturar as farinhas. Eu continuo com 25 gramas de cada. 25 gramas de farinha branca, 25 gramas de farinha integral. E tentem fazer esse processo sempre com a mesma farinha. Minha farinha acabou, esqueci de comprar. Você pode até um dia, mas volte para a sua farinha. Esses fermentos são geniosos. Eles não gostam de mudanças, não. Eles não gostam de mudança. Tá? Se a temperatura estiver muito alta, aqui está 40 graus, faça um ambiente fresco para ele. Do mesmo jeito que se tiver muito frio, faça um ambiente quente para ele. Use uma caixa térmica. A caixa térmica ela pode ser usada tanto para você fazer um ambiente mais fresco. Você pode usar uma bolsa com gelo ou um pouco de água gelada por algumas horas, junto com o seu pré-fermento. E se tiver muito frio, faça o contrário, com uma bolsa quente. Dentro dessa bolsa térmica, você vai criar um ambiente ótimo para ele. Mexa bem, ele gosta que você agregue ar. Ah, mas ele ficou parado, não está acontecendo nada. É assim mesmo, no meio do processo ele fica preguiçoso. Ele não tem que rear, você está começando. Você está selecionando as bactérias. Aqui não tem bactéria suficiente para dar atividade para ele ainda.
Então, continuem. Você vai formar sua colôniazinha, os seus bichinhos. Eles estão aqui, em pouca quantidade ainda. Então, vamos dar comida. E o que ele gosta de comer? Água e farinha, que são os nossos lactobacilos, as nossas leveduras. Tá vendo como ele já tá com bolhas? Olha só. Atividade aí, gente, né? Então, confiem, controlar a ansiedade, que vai dar certo. Coloca dentro do seu potinho. Guarda no mesmo lugar. Avisem a família, avisem o marido, avise para sua colaboradora que isso daqui é o seu pré-fermento. Senão, alguém pode jogar fora, né? Avisem o que você está fazendo. Marquem com uma canetinha, coloca o horário, meio tortinho, mas não tem problema. Vamos colocar o dia, hoje nós estamos no 6º dia, para a gente não se confundir, né? E vai marcando ao longo do dia o que está acontecendo. Todo o crescimento dele, avanço, você anota. Faça isso na sua vasilhinha e no seu diário. Mantenha um diário de bordo para ele, né? Porque aí você vai ter nesse diário tudo o que acontece com ele, os horários que ele cresce, né? Quanto tempo que ele fica no maior volume, que horas que ele voltou ao tamanho normal dele. Enfim, se vocês puderem fazer isso, é muito bom, tá? De vez em quando vai lá dar uma olhadinha nele. Tapa. Use uma borrachinha, né? Não pode ser uma vasilha hermeticamente fechada e também não pode deixar aberto. Se você deixar isso aqui aberto, vai criar uma capinha por cima, né? E dificulta o seu fermento, o seu pré-fermento respirar. Então você tem que deixar ele respirar. Tem que haver troca de gases aqui, porque ele vai produzir gás carbônico. Esse gás carbônico aqui dentro é processo de fermentação. Então ele tem que ser liberado. Mas ele consome o oxigênio, então o oxigênio tem que entrar. Então há uma troca, entra e sai gases aqui. Então você tem que permitir essa entrada e saída de gases. Ou papel toalha, ou um guardanapo, ou uma tampinha que não seja hermética, mas ele tem que ser fechado, tá? Até para não entrar nenhum inseto ou nada, não sei onde você está guardando, né? Mas para haver essa troca de gases. Então, vamos alimentar mais uma vez o nosso pré-fermento. Vamos ver o que aconteceu com ele nesse dia anterior. Esse aqui é o 6º dia, então nós vamos alimentar para o 7º dia. Ele teve, alimentei ontem 7 horas, às 3 horas da tarde ele cresceu até aqui. Cresceu já mais rápido, tá vendo? Quer dizer, a atividade dele está mais rápida, né? Ele cresce e volta ao tamanho original dele. Isso é normal. Então, aqui eu já tenho uma atividade das minhas leveduras e minhas bactérias, né? Ele criou um pouco de água ainda. Eu vou descartar um pouco dessa água. Né? Pegar minha balança, colocar minha vasilha em cima, tiro o peso dela, vou dar uma misturadinha no meu levain, pré-fermento. Ele tem um cheiro ácido. Isso não quer dizer que ele está estragado, tá? Esse cheiro é a fermentação. Essa fermentação, ela produz ácido acético, que dá o cheiro ácido ao seu pré-fermento. Isso é normal, tá correto e tem que acontecer. Então, eu continuo. Vou tirar 50 gramas. Vou fazer assim que é mais rápido.
eu continuo com a mesma alimentação, igual, não mudo. 50 gramas, mais um pouquinho. Aí. O cheiro tá bem forte. Olha, mas ele já tem bolhas, né? É mais denso. Isso aí que eu quero. Tira o peso dele, acrescenta 50 gramas de água, tudo igual. Até o 7º dia você vai fazer sempre o mesmo processo, as mesmas quantidades de água, farinha e isca. Mexe bem. Então, aqui, ó, só reforçando. Do pré-fermento, eu tiro a isca. Eu tirei 50 gramas da isca. O que sobrar aqui, o restante, nós vamos jogar fora. Descarta, joga fora. Nesse início que a gente está formando o levain, eu sempre jogo fora. Isso aqui não pode ser aproveitado, porque eu vou ter bactérias boas e bactérias não tão boas assim. Eu estou selecionando as boas, por isso que eu demoro tantos dias, tá? Por que demora tanto? Porque eu estou selecionando as melhores bactérias que tem na sua cozinha, tem na sua água, tem na sua farinha de trigo. Elas estão no ar. Ah, da onde elas saem? Estão aqui, elas moram dentro da sua casa, dentro do seu trigo, dentro da sua água, e a gente seleciona elas. 25 gramas de farinha branca e 25 gramas da integral. Mistura bem. Deixa eu tirar isso aqui agora. Mistura bem. Então, esse é o pré-fermento do 7º dia. Mexe bem, que ele gosta de oxigênio para fazer a fermentação. Essa fermentação a gente chama de aeróbica, com ar, com oxigênio. Mexeu? Vamos pôr na vasilhinha, então. Sempre limpa a sua vasilha, não use nada sujo, porque você pode criar outros tipos de fungos e bactérias que vão colonizar o seu pré-fermento e acaba destruindo ele, tá? Então, se criar bolor de cores vivas, vermelho, amarelo, laranja, preto, jogue fora. O único momento que a gente joga nosso pré-fermento fora é se criou essas colônias de cores vivas, cores fortes. Isso aí você pode jogar fora. Ó, só com cheiro ácido ou tá azedo, ele não tá estragado não, ele tá bom. Marca o seu horário de alimentação. Vamos colocar aqui o 7º dia, para a gente não esquecer. E ao longo do dia, você observa a atividade dele, né? Chegou 3 horas da tarde, ele tá aqui em cima, faz mais um risquinho, uma marca, marque o horário e coloque no seu diário. Faça o seu diário de bordo todos os dias do seu pré-fermento, para você conhecer como ele está agindo. Feche, não deixe sua vasilha aberta, tá? Preferencialmente com um guardanapo ou uma tampa que não seja hermética, porque tem que trocar ar. O pré-fermento gosta de oxigênio, como eu digo, tá? Mas não deixe aberto, para evitar a entrada de insetos, formigas ou qualquer outro tipo de inseto, tá? E também para proteger
às vezes sua cidade está muito fria, e se você não tapar aqui, às vezes cria uma camadinha mais grossa por cima dele, né, uma capinha, e ele acaba não fazendo troca. Então esse fermento ele vai ficar parado se não houver troca. Tem que haver troca de gases aqui. Então guarde dentro do seu armário, do seu micro-ondas, num local bem protegido. Nós temos aqui o nosso levain, pré-fermento do 7º dia. Já houve uma atividade. Ele, às 11 horas da manhã ontem, ele já tinha crescido, né? Até aqui, dobrou quase de volume. Às 18 horas ele abaixou, né? E se manteve aí agora. Criou pouca água, tem um pouco, mas não é muita, né? Então, esse é o 7º dia. Hoje nós vamos para o 8º dia. Nós vamos tirar um pouco dessa água que se formou aí ainda. Ele já está bem ativo, que houve 2 movimentações, né? Eu estou usando água fervida, tá? Aí você mexe. Agora, as proporções vão mudar. 8º dia, as proporções mudam. Você vai usar apenas 20 gramas, tá? Então, não vou usar mais 50. Hoje, você vai usar 20 gramas do seu pré-fermento. Então, vamos apanhar aqui 20 gramas. Aí, já deu. Mas só esse pouquinho só, porque eu já tenho uma colônia aqui bem grande. Olha como ela já fez a atividade, ela tá bem ativa. Mas eu ainda tenho aqui bactérias e leveduras que eu não quero usar. Então, eu vou selecionando, quer dizer, eu vou usar uma quantidade bem pouca do meu pré-fermento, né? A maioria eu vou jogar fora esse restante, porque eu vou aqui pegar e selecionar as melhores que eu tiver aqui. A quantidade de água também muda. Eu só vou usar 40 gramas. Mexe sua misturinha. Quanto mais mexer, melhor. Elas gostam desse movimento, dessa ativação pelo oxigênio. Vou usar, continuo usando farinha integral e farinha branca. Só que agora a quantidade muda. Eu vou usar 30 gramas de farinha integral e 30 gramas da farinha branca também. Não mudem suas farinhas enquanto você estiver no processo. Tá? O fermento não gosta de que você mude a farinha. Se você começou com uma marca, vá com ela até o final. Só se essa marca não estiver dando certo, né? Você chegou no 10º dia, não aconteceu nada ainda com o seu fermento, tá parado. Aí é hora de você mudar. Se você estiver usando uma determinada marca de água mineral, né? E você não está fervendo essa água mineral, porque ela é mineral, né? Mas não está dando certo, mude a sua água. Ou então passe a ferver essa água que você está usando, né? E a marca de farinha, se não aconteceu nada, o seu fermento não mudou, porque esse aqui, ó, é uma farinha comum, eu comecei, é a mesma farinha, estou fazendo todos os dias, estamos no 8º dia hoje, né? E ela está respondendo, quer dizer, eu posso continuar com essa farinha. Então, eu não preciso mudar essa farinha, tá dando certo. Agora, se estiver paradão, não mexeu ainda, não teve nenhum tipo de atividade, né? No 10º dia, se você vê que não aconteceu nada, comece um novo.
troque a água, troque de farinha, troque de lugar que você está guardando. Faça algumas mudanças, tá? Na forma e nos produtos que você está usando. As quantidades vão ser sempre essas que a gente está usando, tá? Sempre as mesmas quantidades. Olha como ficou agora. Não tenho mais uma papinha. Porque aqui eu aumentei um pouquinho a quantidade das farinhas, mas diminuí a água, né? Eu estou só com 40 de água. Eu passei para 60, 30 de farinha branca e 30 de farinha integral. E o meu pré-fermento eu usei 20 apenas. Bem pouquinho, mas é assim mesmo. E vamos ver como essa massa agora vai reagir. É isso que eu quero saber se vai dar conta, né? Se as minhas leveduras que eu já tenho aqui são já suficientes para levedar essa quantidade de farinha que eu coloquei. Aí você vai passar para sua vasilhinha. Eu gosto sempre de colocar na mesma vasilha, né? Hoje ele tá mais, a massinha tá mais difícil de mexer, mas eu vou continuar colocando nessa. Se sujar um pouquinho, a gente limpa depois. Não pode deixar sujo. Colocar aos poucos para dar certo. Então, o 8º dia, as proporções mudaram, né? Eu vou usar uma quantidade de 20 gramas do meu pré-fermento, 40 gramas de água, 30 de farinha integral e 30 de farinha branca. Marca o seu pote, põe o horário, 7 horas, e põe o dia para você não se esquecer. Fecha seu vidro e vamos guardar no lugar de sempre. Vamos ver como ele vai reagir hoje. Eu tô esperando uma grande atividade aqui dentro hoje, tá? Vamos ver se ele tá com força. O nosso pré-fermento tá quase pronto. Então, esse aqui é o nosso levain do 8º dia, né? Hoje nós vamos alimentar para ir para o 9º dia. Como eu havia dito para vocês ontem, que eu reformei às 7 horas da manhã, 1h da tarde, ele quase explodiu dentro desse pote, gente. Estou muito feliz com o resultado do meu levain. Meu mais novo levain. Eu posso dizer que ele já está pronto. Então, assim, a atividade dele foi maravilhosa. Já temos aqui muitos bichinhos trabalhando para fazer o nosso pão. Ele está muito forte. A gente vai continuar alimentando. Hoje muda a alimentação, tá? Vocês vão ver que nem criou água, ó. Como é que ele está? Mais pastoso, mais esponjoso e com bolhas, tá? Então você mistura. Hoje a gente vai mudar. Eu continuo usando 20 gramas. Já está com cheiro de fermento. Incrível isso aqui. Se o celular passasse cheiro, vocês iriam sentir o cheiro que tem aqui. Não tem mais o cheiro acético de azedo, tá? Então é assim que o seu levain vai ter que estar hoje. Nós vamos tirar daqui então 20 gramas. Continuo tirando pouco, porque eu agora estou fortalecendo a minha colônia. A minha colônia já está praticamente selecionada. Eu vou continuar só mais uns 2 dias.
para eu terminar de selecionar as minhas leveduras que eu tenho aqui. Passou um pouquinho, não tem problema, vou deixar. Esse restante aqui, continuo jogando fora, tá? Porque ainda assim ainda tem bactérias e leveduras que eu não quero aqui dentro, então vou jogar fora. Quando ele estiver pronto, aí sim, esse descarte, que a gente chama de descarte, que eu jogo fora, eu vou passar a guardar e a gente vai fazer receitas, outras receitas. Tem um bolo maravilhoso de chocolate que eu sempre faço com descarte de levain, que é maravilhoso. Então eu peguei 20 gramas, eu continuo com 40 gramas de água, tá? Olha como ele está, é uma papinha agora, ele não deu água, né? Ele tá bem pastoso. Então você continua com 40 gramas de água, filtrada, fervida sempre. Você ferver a sua água dá um resultado incrível no seu levain. Eu acho que é até uma condição sine qua non para ele ficar forte, para ele bombar, para a atividade dele atingir o máximo do que a gente quer. Mexe. E outra mudança, agora eu não vou mais usar farinha integral, eu só vou usar farinha branca. Então agora vai ser 60 gramas de farinha branca. Né? Nesse momento, 9º dia, a gente não usa mais a integral. Por quê? Porque a integral a gente usa para acelerar o processo. Ela é uma farinha forte, com muita proteína, ela tem muita comida para esses lactobacilos que eu tenho aqui e para as minhas leveduras. Então ajuda no processo de formação. Só que ao mesmo tempo ela deixa o seu levain ácido, porque ela produz muito ácido lático. Então eu quero diminuir agora a acidez, eu não quero mais um levain ácido, eu quero ele com um gosto mais lático, como se fosse iogurte. Então eu passo a usar farinha branca. 60 gramas, já tá pesada, pessoal, 60 gramas de farinha branca. Vamos mexer bastante, incorporar toda a farinha. O processo é o mesmo, continua, façam as suas anotações. Eu acredito que lá pro 14º dia já dá um pão aqui, tá? Olha, já fica com maior consistência, tá vendo? Ele muda a consistência dele, mas é assim mesmo. Eu não quero mais um levain líquido nesse momento. Eu quero ele, ó, com o triplo de farinha em relação ao meu levain. Se eu usei 20 gramas do meu pré-fermento aqui, eu tô usando 60 de farinha. Então, é 3 vezes mais a quantidade de farinha em relação ao meu levain, tá? E a água eu só dobrei em relação à quantidade do meu levain. Então, é essa consistência que eu quero. Vamos botar no nosso potinho. Tá? E amanhã, no mesmo horário, refazer. No mesmo horário, você refaz. Ele ainda não está pronto. Apesar de ter tanta atividade, seu levain ainda não está pronto. Vamos continuar alimentando ele, tá, pessoal? Ajeita ele aí no seu pote. Não deixa as paredes sujas, limpa. Você pode passar até um papel toalha lá para poder não ficar sujo. Marca, faz a marquinha no seu pote, tá? Depois você acostuma com isso, você nem vai precisar mais, tá? E vão colocar aqui 9º dia, tá? Fecha, não deixa aberto nunca, para não entrar inseto e também para não formar aquela capinha que às vezes atrapalha a respiração do seu levain. Pronto, mais um dia e vamos ver qual vai ser a atividade dele de hoje para amanhã. Tô esperando também um super levain bombando para amanhã. Ele está fortão já. Nosso fermento do 9º dia
e hoje nós vamos para o 10º dia. O nosso fermento está pronto, né? Ele está muito forte. E quando nós alimentamos às 7 da manhã, às 10 da manhã, ele já estava nesse pico de desenvolvimento aqui em cima, né? E ao meio-dia, ele estava aqui. Então, ele mais que triplicou de tamanho. Então, o meu fermento está pronto. Ah, já pode fazer o pão? Poder pode, mas eu não gosto, pessoal. Eu vou continuar alimentando ele por mais 4 dias. Eu vou fazer um pão com esse fermento no 14º dia. Por quê? Para fortalecer ele mais, ele é muito jovem ainda. Um fermento, ele começa a amadurecer depois dos 30 dias. Então, a gente hoje vai continuar o mesmo processo de ontem. Eu vou alimentar com as mesmas proporções. Não sei se dá para vocês verem, olha como ele está. Muita bolha, formando teia, esponjoso, tá? É assim que são as características do fermento pronto. Ele forma uma teia, ele fica esponjoso. E o desenvolvimento dele, como esse aqui, que foi bastante rápido. De 10 horas da manhã, ele já tinha duplicado de volume. Geralmente eu faço pão quando ele duplica. Eu não gosto de esperar muito mais que isso. Ah, é bom é triplicar. Seu pão vai ficar mais ácido, tá? Então, use o seu fermento quando ele duplicar de volume. Ele vai dar um bom pão, um ótimo salto de forno e não vai ter acidez. Então, eu vou tirar 20 gramas desse aqui. Aqui eu já tenho muitas bactérias panificadoras e leveduras, tá? Esse restante eu vou jogar fora. Até o 14º dia eu vou jogar fora, pessoal. Vou considerar isso descarte, tá? Porque eu quero deixar ele muito forte, esse fermento. Então, vou continuar descartando, tá? Depois do 14º dia, não precisa jogar fora isso aqui. Nós vamos juntar tudo numa vasilhinha e vai ser chamado de descarte. Guarde na geladeira. Faça bolacha, bolo de chocolate, bolo de laranja, né? Vamos colocar nossa água, a mesma medida, 40 gramas, já estava medida. Mexe bem. E a partir de hoje eu só vou alimentar com farinha branca. Todos os meus fermentos têm farinha branca. Mesmo que você vá fazer um pão integral ou semi-integral, o fermento é de farinha branca. Os fermentos com farinha integral, eles são muito ácidos. Então, eu prefiro o fermento só com farinha branca. Eu usei a integral aqui só para desenvolver o meu fermento, porque ela é forte, ela é rica em proteína. Então, vamos colocar a farinha, agora só farinha branca e 60 gramas, tá? Essa proporção a gente chama de proporção 1, 2, 3. Por quê? Porque eu usei 20 gramas de isca, 40 gramas de água e 60 gramas de trigo. Quer dizer, eu dobrei a quantidade de água em relação à isca e tripliquei a quantidade de trigo em relação à isca, tá? As proporções são feitas em relação à isca. Ela fica dura assim mesmo? Fica, porque nesse início é o que eu quero, tá? Mexe bem. Eu quero ela mais durinha para saber a força das leveduras que eu tenho aqui. Elas estão fortes mesmo para depois levedar uma quantidade maior de farinha, que vai ser no meu pão. A partir de agora eu vou colocar numa vasilhinha como essa. Não vou pôr na geladeira ainda não, pessoal, porque eu gosto de guardar meus levanos
em geladeira. Mas esse, como eu vou continuar alimentando todos os dias, até o 14º dia, na hora de fazer o pão, ele vai ficar ainda morando no meu micro-ondas, tá? Essa vasilhinha é descartável, você pode colocar em outra qualquer. Ponha o nome do seu fermento. Nome do meu fermento, tá, pessoal? Hoje a gente está no 10º dia dele, tá? Se você quiser continuar marcando, pode marcar para ver a atividade dele. O meu já sei que às 10 horas da manhã ele vai dobrar e que meio-dia ele vai triplicar. Isso para que eu quero essa informação? Para fazer o pão. Porque quando eu alimentar isso aqui para fazer meu pão, eu alimento para fazer o pão. Quando eu alimentar, eu sei que às 10 horas da manhã eu já posso fazer minha massa, né? Então, ele está duplicando de tamanho com 3 horas.